Nossa Vida Melhor está de volta, hoje num dia muito festivo, dia que o programa ganha meia hora. A gente está todo mundo aqui com o coração explodindo de alegria, muito grato por mais esse tempinho, né? Pra gente levar assuntos importantes para você. E hoje, como muitas crianças estão voltando às aulas, a nossa produção achou por bem e até por experiência própria bater um papo com os pais, com os avós, com os responsáveis por essas crianças em relação a essa volta às aulas. Porque é muito comum, até porque a gente está no inverno, né? E tá esse tempo friozinho, que as crianças não queiram levantar para ir para a escola. Se acostumaram um mesinho de férias, aquela boa relaxada, e aí na hora de levantar, aquela dificuldade. Às vezes, algumas conseguem driblar os pais e os responsáveis e nem vão às aulas. O que a gente precisa é entender que é importante esse retorno à vida escolar. É importante a vida escolar para o aluno. Agora, de que forma a gente consegue passar isso para a criança, fazendo com que ela realmente entenda essa importância? Às vezes a gente fala e no blá, 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 sente-se que entra por um ouvido e sai pelo outro. Bom, Marilene Simão, que é psicóloga, especialista em doenças geradas pela emoção e a mente, pós-graduada em psicopatologia, psicofarmacologia e saúde mental, ministra aulas e palestras, vai nos ajudar a falar com as crianças de forma com que eles realmente entendam e sintam-se motivados a viver uma vida de educação, uma vida na escola, uma vida escolar boa, eficiente, porque a gente precisa encontrar esse caminho, né? O futuro dessas crianças está nas nossas mãos. Marilene, muito obrigada por ter vindo, muito bom recebê-la. Muito bom pra mim também, parabéns. Obrigada, você merece. Né? Não, olha, o merecimento não é meu, é dessa equipe maravilhosa que faz o programa com muito amor. Todos a gente tá feliz. E a Rede Vida também, né, por abrir essas portas, mais esse espaço. Vamos sentar então, que eu fico pensando que um monte de pai e mãe, que nem eu, fica com peninha às vezes de acordar os filhos, né? Eu fico com peninha, mas acordo, né, Carolzinha? Por ela ficava lá também. Todo mundo fica com uma preguicinha. Mas o que a gente deve falar realmente pro filho para incentivá-los? E eu queria até que a gente também tentasse ajudar as pessoas em casa, no sentido de fazer com que os filhos tenham um desempenho escolar melhor. A gente vê que algumas crianças são excelentes, gostam de estudar, têm prazer nisso, e outras não se sentem motivadas. Onde é que a gente encontra essa motivação? O ponto de equilíbrio é o grande desafio dos pais contemporâneos. O que acontece? Hoje é uma chuva de fenômenos sociais que vão tirando o foco da criança daquilo que é realmente importante na construção da sua vida digna, né? Então, o que acontece? Toda a base tem que vir dos pais, da educação que os pais dão para esses filhos. Então, se o lar é bem estruturado, se os pais já têm isso com eles, que o estudo é muito importante, eles vão passar esse valor para os filhos também. O difícil é quando os pais não têm muito esse valor introjetado e não conseguem passar isso para as crianças. Agora, Cláudia, tem vários motivos por isso. Às vezes os pais, alguns deles não conseguiram concluir os estudos, acaba sendo uma referência para o filho, ou aqueles que concluíram, mas com muita dificuldade, passam essa insegurança também para os filhos. Então, que linha nós temos que seguir para que essas crianças agora, de retorno das férias, voltem entusiasmadas, com vontade e com desejo? Diálogo esclarecedor, tá? Então, você pode ter tudo na vida, desde que você tenha uma boa formação psíquica e cognitiva, de conhecimento, de estudos para conseguir o que você quer. Embora existam casos de pessoas que não estudaram e se deram muito bem na vida, fica um vazio. Fica esse vazio. O vazio da realização plena enquanto você se descobrir, você saber do seu potencial, das suas qualidades, dos seus talentos.
e nós temos que passar isso para os nossos filhos. Hoje, com as crianças, devemos ter diálogos esclarecedores. Então, fazemos assim, Cláudia, quando a criança não acompanha muito no concreto, eu sempre oriento os meus pacientes, peguem um mural, um quadro magnético e vai ali colocando fotos de tudo que a criança, de todas as relações importantes da criança, de tudo que ela tem que construir. Então, começa na construção de uma família organizada. Então vai colocar foto da mãe, do pai, dos avós maternos, paternos, mesmo que já tenham falecidos. E aí discute o assunto da morte com os filhos, que todo mundo tem o seu prazo de validade, enfim. Coloca ali as fotos bonitinho. Aí entra as fotos da turminha da escola. Se ele ainda está entrando na escola, você vai criar uma escola imaginária, vai introduzir ele dentro daquela escola. Pode ser até uma foto que a mãe e o pai já tenha tirado da escola, da frente da escola, do professor. E aí vai colocar o que mais ele quer ser estudando. Então vai construindo a vida dele. Bom, cumprimos essa etapa com as crianças e vamos todos os dias de manhã dizer para ela bom dia. Se ela entra de manhã, boa tarde, hoje é mais um dia importante para você. Você vai estar com a sua professora, com seus coleguinhas, enfim. Cumpriu essa etapa, vamos entrar na fase dos adolescentes. Uma fase difícil, uma fase que, se tudo deu certo lá no começo, se do 0 aos 7 anos você conseguiu estruturar psicologicamente essas crianças para as dificuldades que ela vai encontrar no aprendizado na adolescência, melhor para ela. Então vamos criando aí crianças e adolescentes que acreditem no seu potencial, que não tenham a ilusão do saber tudo. Entendeu? Porque hoje é difícil, Cláudia, porque muitos pais colocam na cabeça das crianças que elas podem tudo. Sim, elas podem tudo, mas nem tudo. Existe um limite, existe aquele ponto em que nós temos talento para isso e, do outro lado, nós temos que exercitar diariamente aquilo que nós não temos tanto talento. Se os pais facilitam demais para os filhos, eles não vão conseguir trabalhar nessa construção desse outro lado onde eles não têm tanto talento. Então, na verdade, hoje a gente tem um problema contrário do que a gente via antigamente. Antigamente as crianças não se sentiam capazes, hoje elas se sentem capazes em excesso, é isso? Isso, nós temos dois lados, duas vertentes, tá? Os pais que têm uma estrutura psicológica organizada, estruturada e acompanham direitinho o desenvolvimento cognitivo das crianças e mostram para eles onde eles que eles têm capacidades, umas mais, outras menos. Nós temos os pais extremamente permissivos, que deixam que os filhos façam o que querem, que acreditem que podem tudo, que sabem tudo, que vão conseguir tudo na vida. E nós temos aqueles pais com o ego fragilizado, ineficiente, e passam isso para os filhos. Então, você vê que numa sala de aula existe, no mínimo, de 3 a 4 tipos de estruturas psicológicas, psíquicas, interagindo ali. Aquele fraco, aquele iludido, com o superpoder, e aquele equilibrado. Agora, como é que a gente faz um filho equilibrado? A base, tudo começa quando os pais têm consciência da responsabilidade deles na construção de uma pessoa equilibrada emocionalmente, quando aponta para a criança que ela pode muita coisa, mas muita coisa ela vai ter que aprender, ela vai ter que ter humildade para aprender. Que a vida, de vez em quando, nos diz, não, você não sabe isso, tenha a humildade de ouvir o professor, de chegar em casa, estudar, os pais acompanharem. Não é colocar o filho sentado lá e ficar falando no telefone, perto da criança, tirando o foco dela. Porque a criança vai interagir aqui, ali, vai levantar, vai andar. Aí a mãe grita, volta! Não é assim, Cláudia. Criar filhos tem que ser uma opção de realização de vida, criar bons cidadãos, pessoas que não ficam esperando todos os dias o reconhecimento dos outros, porque elas já têm uma estrutura psicológica
e emocional bem estruturada. Elas têm que saber que nem todos os dias, elas tentando fazer tudo certinho, elas vão obter aquele reconhecimento. E isso envolve as notas. Agora, eu queria saber se a pessoa que às vezes não começou essa história com o filho de forma estruturada, consciente da responsabilidade que é educar, se ela pode, no meio do caminho, mudar esse jogo. Às vezes perceber que o adolescente que ela criou até então foi criado a vai da valsa, né? Assim, de qualquer forma, mas aí ela fala, puxa, tá dando errado, agora eu preciso mudar. É possível fazer essa mudança? É possível. Graças a Deus é possível. Às vezes, a linha já tá para romper. A linha é muito fina e ela está para romper. Mas se existe esse movimento da criança, do adolescente, perceber que sim, os seus pais estão focados, estão voltados para te ajudar a vencer na vida, a ter uma estrutura psicológica boa, sim. Existe essa possibilidade de dar certo. Tente, não desista nunca de criar, de formar bons cidadãos. E a escola é um lugar próprio para isso. Mas essa criança já tem que chegar na escola, esse adolescente, bem estruturado, com valores bem arraigados de casa, Cláudia. Não adianta jogar tudo para a escola. A escola, ela tem a função dela, mas os pais têm a função deles. O diálogo esclarecedor, a atenção dentro do possível, o amor, o carinho, a dedicação da mãe, a dedicação do pai, a criança entender que as prioridades devem ter o mesmo nível de importância, é muito bom. Por exemplo, a mãe fica para a criança, olha, se você estudar direitinho, você vai para a Disney no final do ano. Ela só associa o bom estudo com o presente que ela vai ganhar. Não, dá para falar isso, mas junto com isso, digo o seguinte, olha, a escola, o estudo, o conhecimento que você vai adquirir, vai te tornar uma pessoa ainda melhor do que você é. Você vai poder ajudar muitas pessoas. Tá? Então, junto com isso, vem aí um descanso, um lazer legal para você. Esclarecer o porquê estudar, né? A importância desse estudar, que é muito grande. Exatamente. Aí você falou de atenção, também pensei que às vezes as crianças acham que os pais são super-heróis e tem que dar atenção 100%, isso acaba mimando essas crianças. Isso. Até aí, nessa coisa da atenção, tem que ter a dose também, né? Sim, o sim exagerado. Os pais extremamente permissivos, existe aí um problema na estrutura psicológica desses pais. Porque não é normal o sim todos os dias. A vida não vai nos dar sim todos os dias. E às vezes o primeiro não é uma bênção. E ele tem que vir de casa. Porque os pais vão saber ensinar para as crianças por que do não. Não pode, você não tem idade para isso, você ainda não pode fazer isso, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você tem que nos respeitar, principalmente naquela fase dos 3, 4 anos, que é o desafio, que a criança quer descobrir até que ponto ela manda nos pais, manda na família, o diálogo esclarecedor, a base de valores. É muito importante na construção desse indivíduo. Muito bom. E dizer não na hora que ele fala que está com sono e quer ficar na cama. A escola é uma responsabilidade diária e tem que ser cumprida, tá certo? Sim, Cláudia. Conversei com Marilene Simão, psicóloga. Ela está no site Marilene Simão CAD, com KEHDI.blogspot.com.br. Entra lá no blog que eu tenho certeza que você vai gostar. marilenesimãocad.blogspot.com.br. E que Deus te abençoe cada vez muito mais, obrigada, profissionalmente, com cada vez mais sucesso. Muito na sua obrigada. vida. Obrigada, Marilene. Olha, até a próxima, eu tô te esperando. Fico com o maior prazer. Venha sempre. Muito obrigada. Tá bom? A gente sempre aprende, não é? É gostoso. Falar sobre a nossa mente, falar sobre as preocupações que a gente precisa ter com aqueles que nos cercam, acho que é muito importante. E eu vou falar sempre disso, principalmente quando se trata dos nossos pequenos, porque, como a Marilene falou muito bem, é responsabilidade dos pais e das mães. Eu gosto até de lembrar a você que está sonhando em ter um bebê, que não é que você vai ter um bebê pro seu bel prazer. Ele até dá muito prazer, um filho é uma benção, é maravilha, mas a gente tem que lembrar que é uma responsabilidade muito grande educar uma criança. Então, quando a gente pensa em ter um filho, é bom a gente pensar em que estilo e que tipo de mãe ou pai a gente vai ser.